correr que o tempo voa e a gente tem muita informação para prestar. Bem, como eu falei, vamos hoje conhecer o Ministério Público. E aí eu tenho a honra e o privilégio enorme de poder receber aqui no programa Meu Bom Direito e virtualmente nos estúdios da Rádio Vida o Dr. André Mauro, promotor de justiça do estado do Rio Grande do Norte e hoje atuando na comarca de Parnamirim, na 11ª Promotoria. Tenho a honra de poder de perto acompanhar o seu trabalho. Eu sei o quão competente, o quão maravilhoso é o profissional Dr. André Mauro. Dr. André, boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Doutor, por gentileza, ativa só o áudio. Desculpa, boa tarde, Juliette, boa tarde, Tânia, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde também a todos aqueles que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Para mim é uma honra enorme estar aqui hoje, por isso sou muito grato pelo convite. Também gostaria de dar os parabéns a todos vocês que estão fazendo aí este programa tão importante, né? Trazendo conhecimento, trazendo cultura, enfim, algo que a gente precisa muito, e principalmente no dia de domingo, né? Para ter esse conhecimento, para já começar a semana bem antenado e enfim, envolvido aí por esses assuntos todos que vocês estão trazendo. Para mim, falar do Ministério Público é um grande prazer. Satisfação. Agradeço grandemente aí o convite e a disponibilidade, viu, doutor André? Numa tarde de domingo, que eu tenho certeza que o senhor abdicou um pouquinho aí do seu tempo com a sua família para poder atender esse convite. Mas, doutor André, o que é o Ministério Público? O senhor poderia nos explicar aos nossos ouvintes o que é o Ministério Público? Posso, sim. Bom, antes de falar exatamente o que é o Ministério Público, eu queria só já fazer uma introduçãozinha, dizer que o Ministério Público é uma instituição que ela acaba existindo em diversos países, né? Para dizer bem da verdade, o Ministério Público existe em praticamente todo o globo terrestre, tá? No nosso país, Brasil, o Ministério Público começou desde a vinda dos portugueses aqui, praticamente, né? Com a nossa independência, principalmente a partir da fundação da República do Brasil, que a instituição passou a ganhar contornos, digamos, constitucionais, mais estruturado, né? Com a criação do Procurador-Geral da República, do cargo, né, de Procurador-Geral da República, e assim passando a ter uma estrutura, né? O Ministério Público, ele veio no nosso país evoluindo ao longo dos séculos, dos anos, das décadas. Então, a cada Constituição, a gente tinha uma nova roupagem para o Ministério Público. E o Ministério Público que eu vou falar hoje, especificamente, é aquele Ministério Público que veio após a Constituição de 1988, né? O Ministério Público que ele, primeiro, é um Ministério Público que tem uma carreira estruturada, né? Quando eu digo carreira, significa que há um concurso público, há garantias, que eu pretendo até falar um pouquinho mais do promotor, né, para que ele ocupe aquele cargo, né, que acaba sendo uma garantia para o próprio desempenho livre da função do Ministério Público, né? E um Ministério Público que aí sim, destoando um pouco de outros modelos de Ministério Público que a gente tem no mundo, né, é um Ministério Público que ele sai daquele papel mais focado especificamente no âmbito criminal, como é, por exemplo, o Ministério Público americano, né? Quem aqui não assiste os filmes aí hollywoodianos e sabe, vê a figura ali do promotor, do procurador, e é sempre aquele personagem que investiga os crimes, que tenta ali, que promove a acusação e tenta condenar os criminosos. Então, o Ministério Público brasileiro, para além disso, e aí é uma função muito peculiar nossa, ele, além de fazer essa acusação, de processar os criminosos, o Ministério Público também defende direitos
e garantias fundamentais, né? Então o Ministério Público, ele tem aquele viés, aquela função de proteção dos interesses da sociedade. A começar do principal deles, que é a própria democracia, o Estado democrático de direito, né? Mais especificamente, aí começa a defesa dos direitos, sejam individuais e disponíveis, sejam aqueles direitos sociais, como, por exemplo, o meio ambiente, o direito do consumidor, a defesa do patrimônio público, e até mesmo outras questões mais individuais, mas que de todo modo têm um interesse da coletividade, como, por exemplo, proteger a criança e o adolescente, né, de não ser maltratado, por exemplo. Então, assim, de ter a educação, que acaba sendo um direito social também. Então, assim, o Ministério Público, no modelo brasileiro, é uma instituição pública, né, onde você tem uma carreira também pública. Então todo promotor tem que passar, primeiro tem que ser formado em direito, né? Depois tem que ter uma prática jurídica, seja advogado, ou seja um outro concurso que ele prestou, que tem uma relação direta com o direito, né? Uma assessoria, por exemplo. E, além disso, tem que passar num concurso público para promotor de justiça, tá? Então, esse é que é o contorno mais estruturado da carreira, né? E assim, basicamente, se a gente fosse fazer um resumo do que é o Ministério Público, é essa instituição voltada para, como uma espécie de ouvidor dos interesses sociais, né? No sentido de procurar o judiciário, pode também ser feito de outras maneiras, mas de procurar o judiciário para resolver esses problemas sociais ou promover a acusação daquelas pessoas a quem são imputados, são suspeitos da prática de algum crime. Então, basicamente, em resumo, seria isso. Doutor André, o Ministério Público, ele está de portas abertas para receber um cidadão que porventura esteja com o direito ameaçado ou violado, e o Ministério Público, ele tem essa condição de acolher esse cidadão e poder dar essa orientação, de poder ingressar com ações ou tomar alguma medida que possa assegurar esse direito? Com certeza. E aí eu passo um pouco sobre, para chegar a resposta dessa questão, eu vou trazer um pouco da própria história minha com a instituição, né, que dá para entender um pouco essa relação população e Ministério Público. Por favor. Então, assim, ao longo dos anos, vou completar 21 anos eu sou promotor, que eu atuo no Ministério Público. Muito tempo, muita experiência. Já muita experiência, né? Passei sim. por muitas coisas, tem muitos causos para contar. Dá pra fazer um livro, uma série no Netflix. Pois é. Já voltando aqui, acho que as pessoas gostam também de ver questões práticas, né? Do dia a dia. Sim, exemplo, sim. Eu me lembro que eu passei no concurso muito cedo, Juliette. Então aí vai ser interessante esse exemplo para que as pessoas ouvintes, e quem está nos assistindo, possam entender um pouco na prática. Eu lembro que eu fui para uma cidadezinha muito pequena, no interior do estado, e assim, no final do ano, né, aquela mudança de gestão, de prefeitura e tal, isso há muitos anos atrás. A internet praticamente não existia, né? Então quem é da geração de hoje pode não imaginar o mundo sem internet, né? E sem aquela agilidade. Sem a tecnologia de hoje, é verdade. Isso, e agora que a gente tem esses canais eletrônicos todos, né? Processo eletrônico, você faz audiência por videoconferência. Estamos aqui hoje, eu da minha casa, né? Vocês aí do estúdio e os ouvintes em toda parte do mundo, se quiserem, estarão nos assistindo. Verdade. Então antes não era, as coisas eram muito demoradas. E eu lembro que eu tinha apenas 24 anos e na virada do ano, sabe, assim, de passar de encerramento de um mandato para um novo mandato, de um novo gestor de um determinado município, de repente foi numa sexta-feira
eu fui procurado na promotoria, né? E aí a população, vários servidores preocupados, que eles temiam de não receber o seu salário, como é que ia ficar, que havia aquela suspeita. Então, assim, imagine, Juliette, se fosse hoje, facilmente eu faria um peticionamento eletrônico e teria uma liminar, talvez, poucos minutos ou horas, né, para resolver isso, né, para de bloqueio e tal. Mas naquela época não era assim, eu estava a quilômetros e quilômetros de distância, não tinha nenhum fax disponível e tinha que resolver aquele problema. Então a população naquele momento não tinha exatamente a quem recorrer, que não ao Ministério Público, né? Aqueles servidores eu sei que foi uma loucura naquele dia, porque uma parte dos servidores queriam invadir a prefeitura, talvez vieram policiais da região toda. Eu me lembro que eu, em cima de um carro de som, meu Deus, consegui organizar aquela manifestação, confusão toda, e conseguiam, naquele momento, fazer com que aqueles servidores efetivos e que ganhavam aqueles salários menores começassem a receber, até que gradativamente aqueles outros passassem a receber até chegar nos comissionados, né? Então aquilo foi, digamos assim, a maior, lógico, hoje não seria mais isso, mas há 20 anos atrás, uma situação daquela me fez ver a importância que eu tive naquele momento, né? Onde algumas milhares de pessoas, tá? Ou muitas centenas de pessoas poderiam ficar sem o seu salário, e num período de final de ano, né, onde a gente sabe, né, que envolve todas as questões familiares, sociais, e contas para pagar e tudo. E ali eu vi, obviamente, a importância do Ministério Público. E com esse exemplo que eu estou dando, um exemplo que hoje seria muito difícil a gente visualizar, né? Mas com esse exemplo eu digo assim, que digamos que é o último refúgio do cidadão, tá? Porque o judiciário, ele não pode por si mesmo entrar com as ações, né? Ele necessita ser provocado. E o último refúgio do cidadão para essas provocações, que não sejam aquelas individuais puras, né? Que aí você tem a advocacia, você tem também a própria defensoria, em muitos casos, embora a defensoria também tenha uma atuação coletiva também muito relevante, mas aquele não havia para quem recorrer, nem onde, nem como, nem em circunstância recorrer, a não ser ao próprio Ministério Público. Então, assim, em primeiro lugar, é dizer isso, que questões em que os interesses maiores são envolvidos, ou interesses muito relevantes para um indivíduo. Por exemplo, uma mãe que teve seu filho tomado, por exemplo, né, por um pai ou outro familiar. Então ela pode procurar o Ministério Público, interesses maiores, que aquele interesse é enorme dela e do seu filho, tá? Mas, por óbvio que tem um contorno de relações sociais, mas não é o interesse público, é um interesse social, digamos, nato, né, natural. Né, como é o meio ambiente, né? E aí eu passo por outras atuações, né, importantes, né? O período que eu passei em Goianinha, que atuei naquela parte lá de Pipa, Tibau do Sul, né? Então aí já eram outros interesses, né? Interesses ambientais, consumidor, muita questão de patrimônio público, defesa como é que se diz? Da própria organização do lugar, né? Enfim. Então, são inúmeros interesses que aí eu trago. Essa é uma vertente puramente brasileira. Você não pode imaginar, por exemplo, um Ministério Público alemão ou um Ministério Público americano defendendo atuando dessa forma. Meio ambiente, por exemplo. É algo, se não tiver um crime propriamente dito, é algo que ultrapassa essas fronteiras, né, dessa atuação. Então, assim, o Ministério Público está sempre aberto em vários canais, né? Eu posso até citá-los aqui também. Por favor, fique à vontade. Pronto. Então a gente tem várias formas de procurar o Ministério Público.
tanto pode ser, eu até repassei para a Juliette os dados de telefones e tudo, porque isso é muito importante, né? Então, assim, tanto pode procurar diretamente, claro que hoje, em razão da pandemia e até de uma situação peculiar deste momento da pandemia, os atendimentos presenciais estão suspensos, tá? A não ser em caráter excepcionalíssimo, justamente para evitar que as pessoas estejam circulando na rua, aglomeração e tal. Sim. Mas assim, qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público, seja por telefone, né, que a gente vai passar aí os números, sim, seja diretamente na promotoria, por exemplo, em Parnamirim a gente tem a sede das promotorias de justiça lá, pode procurar lá, de segunda a sexta, pode ser procurado. Pode também buscar a ouvidoria do Ministério Público, que pode ser, aí já não é em Parnamirim, já é um órgão que faz parte da instituição do estado todo. Então pode ser via e-mail, pode ser telefone, dessa forma é anônima, até se a pessoa quiser fazer uma denúncia, tiver medo, pode procurar anonimamente, né? Exato, ou se dirigir pessoalmente até a ouvidoria. Então, assim, eu creio que a gente tem aí uma gama de possibilidades para o cidadão procurar. E ele pode procurar e deve, não só quando é o interesse dele, e às vezes quando é algo que ele vê que é uma injustiça, sim, ou que é uma violação do direito de alguém, sim, ou a violação de algo que pertence a todos, né, como a gente já falou, que ele pode procurar e deve procurar, como dever do cidadão de fazê-lo. Né? Por exemplo, às vezes é uma questão de violência doméstica, né? Tá vendo que tem um marido espancando, agredindo a sua esposa, o vizinho, amigo, né? Uhum. Exatamente, então procurar também a instituição, às vezes crianças soltas, largadas, sim, abandonadas. Olha, eu chamo a atenção aqui para os ouvintes, tá? Dessa importante informação. Não só você, como titular do direito, mas você também, sabendo que tem alguma outra pessoa que está com o seu direito violado, por favor, fazer denúncias, procurar os órgãos competentes para que o agressor, a pessoa que está cometendo algum ato violento ou esteja violando o direito de alguém, possa ser repreendido, né? Possa ser punido. Muito isso, exatamente. E com isso, Juliette, eu volto a uma outra questão também dessa minha história com a instituição, que eu vi mudar ao longo do tempo e que eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Claro que a gente não pode achar que o mundo de hoje seja igual ao mundo de 10, 20 anos atrás. Obviamente que não. Mas assim, e claro que eu trabalho hoje numa cidade da Grande Natal, que é outra realidade que não é do interior do estado, é mais distante do centro, da capital. Mas eu me lembro que em outras comarcas, em outras épocas, melhor dizendo, que outras comarcas, o Ministério Público era muito mais demandado pela população. Sim. Desde questões que não tinham nem muita relação com o Ministério Público, mas que era como essa ideia que eu passei do último refúgio, sim, do cidadão, às vezes questões familiares, né? Só para trazer mais uma questão prática aí, que os ouvintes podem gostar de ouvir, mas achar até inusitado. Era até comum, por exemplo, mães, já aconteceu comigo e vários colegas, a mãe chegava com o menino e falava assim: doutor, eu trouxe aqui meu filho para o senhor dar um jeito, ele é medonho demais. Minha senhora, mais não, né? Como é que eu vou resolver isso para a senhora? Não, o senhor resolva. Não é assim. Meu Deus. Desde questões, às vezes familiares do casal. Às vezes o casal estava brigado, ou brigava muito, ou o marido saiu do lar, se separou. Aí, de fato mesmo, saiu, passou um dia sem voltar, a esposa ia lá, procurava o Ministério Público para ver o que podia ajudar e tal. Aí, enfim, às vezes a gente acabava extrapolando o limite das funções. Ultrapassava para tentar resolver. Tem uma coisa minha peculiar da minha personalidade, é que eu não gosto de não dar algum encaminhamento a alguma coisa. Tá? Eu acho assim, a partir do momento que a pessoa sai da sua casa, vamos nos imaginar na situação da pessoa que a gente vivencia o tempo inteiro, né? Às vezes a gente vai no órgão público qualquer, vai no Detran, numa secretaria de governo, vai num banco, né?
E é tão chato, é tão desconfortável e frustrante você chegar e você não tem, simplesmente você não A tem sua nem ajuda, resposta. né? Um auxílio. Né? Verdade. Nem resposta. Então, assim, às vezes a pessoa viajava, saía de um sítio, pegava uma bicicleta, rodava não sei quantos quilômetros para falar, pegava uma fila, né? Hoje em dia a gente tem uma estrutura melhor, mas antes tinha dia para ser atendido, né, para o promotor, né? Uhum. Alguns lugares ainda fazem, mas eu não faço mais porque tá lá, o horário antes de pandemia, Sim, era sim. de 8 às 5 da tarde, cara. Se eu não tivesse naquele horário, já deixava registrado ali aquela reclamação e te marcava outro dia e tal. Uhum. Mas antes fazia aquela fila, a pessoa chegar lá e eu dizer, senhor, minha senhora, infelizmente não tenho nada a ser feito, né? Então, às vezes, a gente tentava resolver ou pelo menos dar algum encaminhamento. Então, Sim, sim. infelizmente, com o passar dos anos, eu senti a população também deixando mais de procurar. Entendi. Então, eu acho isso algo que eu queria até para reflexão, né? Já que a Sim, gente tem essa audiência toda de sim, hoje, sim. para reflexão dessas pessoas, por que que nós, e aí vamos olhar para nós mesmos, por que que nós hoje buscamos menos os direitos de todos, vamos dizer assim, os direitos dos demais e às vezes nossos próprios direitos, É né? verdade. Por que estamos vivenciando É isso, verdade. né? Porque será se a sociedade da informação, da velocidade da Sim, informação, as pessoas são tudo para ontem sim, e não veem uma efetividade naquela busca, sim. né? Será se a instituição, o Ministério Público, não, com o passar dos anos, acabou não oferecendo aqueles resultados que a população esperava ou Uhum. no tempo que esperava? Isso fragilizou essa relação de legitimidade, enfim. Mas é algo que eu lamento que tenha diminuído. Mas o Ministério Público continua aberto, hoje com muito mais canais do que antes, né? É verdade. Antes não tinha ouvidoria, por exemplo, É da verdade. instituição. É verdade. Bem, o Ministério Público está aberto e eu quero aqui registrar também aos nossos ouvintes, aos que nos acompanham, que o programa Meu Bom Direito está aqui com isso. O nosso intuito é tão somente trazer a informação dos seus direitos e a quem recorrer, de que forma recorrer, a quem recorrer. Doutor André, só para concluirmos aqui a nossa entrevista, a atuação do Ministério Público quando o cidadão procura essa instituição é gratuita? O cidadão paga algo ou não? É tudo por conta... Pronto. Certo, Cláudia, desculpa. É 0800. É gratuita e eu queria, embora talvez fique aí registrado, você reforce, eu gostaria de dizer nesse momento também quais são esses contatos, né? Então, a ouvidoria pode ser por atendimento telefônico, certo? Sim. Então, no telefone 99994 6057. Certo. O funcionamento é das 8 às 17 horas. Obviamente, nesse período de pandemia, fica difícil esse atendimento presencial neste momento que a gente está vivendo, Sim. né? E fica lá na rua Promotor Manuel Alves Pessoa Neto, número 110, Candelária, Natal. Sim. Ali, um endereço fácil. E já em Parnamirim, a gente tem o acesso aí à sede das promotorias, que é na rua Suboficial Farias, número 54, Santos Reis, Parnamirim. Certo? Então, na verdade é Coabinal ali, eu acho, o centro, enfim. Mas é perto ali do CREAS, né? Fica quase vizinho ao CREAS, próximo à BR também. Por trás ali da rede A Construtora, tá? O pessoal que conhece Parnamirim, próximo, por trás, duas ruas, se eu não me engano, da rede A Construtora, na rua do CAD, do Colégio CAD, tá bom? Exatamente. E o telefone em Parnamirim, que é outro, né? O 99972-1842. Mas eu acredito, né, que Juliette vai disponibilizar para vocês aí esses dados. Sim. Está registrado. Nossa entrevista vai ficar gravada no canal da Rádio Evangélica Vida, no YouTube. E isso daí vai estar... Toda essa informação vai estar registrada também lá no nosso Instagram, @meubomdireito. Doutor André, muito obrigada, viu, pela sua participação.
Muito obrigada pela sua disponibilidade. Fico muito feliz em poder escutar uma história e uma experiência aí que o senhor nos trouxe. Eu espero que o senhor retorne aqui ao nosso programa trazendo um pouco mais do assunto, do diálogo. Foi tão bom, foi uma conversa tão boa, tão gostosa. Consegui aprender muita coisa com o senhor e fico muito feliz, tá? Pela sua participação. Eu não tenho com o que recompensar, mas tão somente orar pela sua vida, orar pela vida da sua família, para que Deus possa cada dia mais lhe dar saúde, lhe conceder a paz na alma que só Deus pode dar, em especial aqui que Ele possa abençoar cada dia mais sua carreira como profissional, que eu já vi que tá no sangue aí, viu? Já tá... Obrigado. Já ardia muito antes de sentar na cadeira de promotor de justiça. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, doutor? Amém. Muito obrigado, viu, Juliette, pela oportunidade, né, de estar aqui falando com você, com todos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. E gostaria de, mais uma vez, reforçar que para mim é uma honra, é uma satisfação. E aproveitando esse momento que a gente está também, desejar aí muita paz, muita saúde para todos vocês. Se cuidem, né? E que todos consigam superar, com fé em Deus, bem, esse momento que a gente está passando. E não deixem de provocar, de procurar o Ministério Público. Acreditem na instituição e acreditem na força que é a luta pelos direitos, que depende muito da posição de cada cidadão frente às adversidades e os problemas do nosso cotidiano. É verdade, é verdade. Do nosso país, da nossa comunidade, né? Do nosso estado, da nossa cidade. E precisamos exercê-lo, né? É isso. Bom domingo para todos. Para você também, doutor, um abraço muito grande, viu? Deus lhe abençoe. Amém, você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, queridos ouvintes, conseguimos aí aprender um pouco mais aí sobre o Ministério Público. Aí, doutor André nos enriqueceu essa tarde, contando um pouco de sua experiência aí na promotoria. Eu acompanho o trabalho do doutor André nas medidas de execução